mais artístico e divertido canal do YouTube. Hoje é dia de obras incompreendidas e a gente vai falar sobre a obra Globetrotter, do Cildo Meirelles, que é conservada no Inhotim. Então, antes de mais nada, é interessante saber o significado desse nome, Globetrotter. Então a gente tem em inglês Globetrotter, que é então alguém aí que viaja o mundo, né? Globe, de globo, do planeta no caso. E aqui ele faz um jogo de palavras e ao invés de globe, ele usa glove, que significa luva. E é interessante a gente ver que nessa obra, que parece uma superfície lunar, algo meio espacial, porque ela está então num ambiente escuro e com uma iluminação bastante estratégica, a gente tem então uma malha de aço, que lembra bastante as cotas de malha medievais, né, que usavam os cavaleiros, os guerreiros, mas também lembra as luvas de açougueiro, que então são essas luvas para que o açougueiro não corte a mão, que é então essa malha de aço, né, de metal, para que o açougueiro, se ele for sem querer cortar um dedo, vai machucar, mas não vai arrancar o dedo fora. Basicamente é isso. E então nessa obra é muito interessante que debaixo dessa malha de aço inoxidável a gente tem esferas, bolas de diversos tamanhos. E tem de tudo, tem desde bola de basquete até uma pérola. E o artista foi coletando aí essas bolas, né, essas esferas ao longo do tempo. E a gente tem então essas esferas, né, essas bolas debaixo aí dessa malha de aço. E é bem interessante que, como eu falei, a gente pode pensar em algo como uma superfície lunar, como um planeta, algo nesse sentido, então ligado aí à astronomia, mas também a gente pode pensar algo ligado à geografia, então, né, esse relevo, poderiam ser aí colinas, montanhas, uma paisagem, um terreno cheio de relevo. E aqui o artista também trata algumas questões centrais da escultura, então o volume, o peso, a gravidade, que são aí questões clássicas da escultura. As diferentes alturas dessas esferas dão também um caráter melódico para essa obra. E é interessante a gente pensar, então, que essa malha de aço sobre essas esferas, elas podem de uma forma proteger essas esferas, como, por exemplo, a cota de malha protegia os cavaleiros, os guerreiros medievais, e como a luva do açougueiro protege a mão dele, mas da mesma maneira é algo que protege, mas também que prende, porque então essas esferas estão aí presas. Uma outra coisa interessante de a gente pensar também é a questão que algumas bolas que são as maiores não são necessariamente as mais valiosas, porque a mais valiosa então é uma pérola, que é pequenininha, mas tem bolas muito maiores do que essa pérola, por exemplo, uma bola de futebol. Então toda essa questão do valor, a gente pode fazer uma comparação então com a sociedade, algumas coisas que protegem, mas também prendem, a liberdade com a proteção, várias questões aí dá pra gente pensar. E o artista nunca disse exatamente o que significa essa obra, então é algo que a gente pode realmente levantar questões e cada espectador aí pode trazer a sua visão, a sua interpretação, a sua sensação sobre esta obra. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outras obras sobre as quais vocês gostariam que eu falasse, deixa aí nos comentários. Beijinhos e até a próxima!